Boa tarde, queridos amigos e ouvintes da 93.9. Mais um sábado em que o nosso programa inicia, o Lado Bom de Ser Humano. Eu tô aqui com a minha colaboradora, com a minha aluna e amiga, Laura Lamaison, do Sabor da Terra. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. Trouxe hoje uma convidada super especial para falar do especial de Dia das Mães, para nos explicar mais sobre gênero feminino, sobre tipos de maternidade, vai tirar várias dúvidas e vai nos explicar essa construção da maternidade. Então, todo mundo tem a aprender e a somar hoje com a Aline aqui. A Aline Paz é doutora em comunicação social, é publicitária e hoje veio participar do nosso programa. Boa tarde, Aline. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos, a todas, a todos os ouvintes. Que bom te ter aqui novamente. Para quem está nos escutando pela primeira vez, o programa O Lado Bom de Ser Humano foi pensado justamente para que a gente traga conteúdos, para que a gente traga informações que nos estimulem a ser cada vez melhor. A gente constantemente é bombardeado de informações e notícias negativas, notícias que nos entristecem, que nos causam medo, dor, sofrimento. E quando a gente acessa, liga um noticiário, olha uma TV, nós somos bombardeados do lado negativo do ser humano. Então esse programa ele vem para fazer o caminho contrário, para lembrar que na mesma proporção que o mal existe, que há dano, que há maldade, do outro lado há bem, há bondade e a gente pode aprender muito com os seres humanos. Hoje eu pensei em trazer, eu estava lendo um livro do Dale Carnegie, e ele tinha um ditado no livro que falava o seguinte: passarei por esse caminho uma só vez. Por isso, se existe qualquer bem ou qualquer gesto de bondade que eu possa fazer em benefício do ser humano, que eu faça já. Que eu não o adie ou negligencie, pois aqui jamais passarei. Esse ditado tem tudo a ver com o título do nosso programa. Fala justamente sobre não deixar para depois o bem que a gente pode fazer, os atos de bondade, de benevolência, de benefício ao próximo. Então, sempre que a gente tiver uma oportunidade, que a gente faça já, porque cada vez que a gente passar por aquele caminho, vai ser uma vez só. Então, é importante que a gente deixe rastros positivos, impactos positivos por onde a gente passar. E agora a gente vai falar um pouquinho com a Aline justamente sobre maternidade, aproveitando esse final de semana de Dia das Mães. Mas antes eu quero deixar um breve recadinho para vocês. Tá rolando lá no Instagram do Espaço Devas um sorteio junto com o estúdio da Marina Magalhães. O sorteio acontecerá no domingo, 14 de maio, durante a tarde. E nós estamos sorteando então um alongamento de fibra no estúdio da Marina e uma sessão de cartomancia de conscientização, que é uma sessão muito interessante que a gente tem lá no Espaço Devas. E ainda de brinde, a ganhadora irá receber pastéis cubanos, que a Mirel faz. É uma moça de Cuba, eu provei hoje e é sensacional. Vou querer experimentar. Participa do nosso sorteio, Aline. Também. Tá rolando. Eu já tô participando. Ainda dá tempo. Interessada. Ainda dá tempo. Amanhã, domingo, iremos sortear, então corre que dá tempo. Aline, vamos adentrar nas profundezas da maternidade e nos passe um pouco desse conteúdo, os tipos de maternidade. Vamos começar por aí. A maternidade não é uma coisa engessada, uma coisa só, né? Há diversas formas de ser mãe, de vivenciar a maternidade. Como é que tu vê isso? Como é que tu estuda isso? Explica um pouquinho pra gente. Bem, eu acho que para a gente começar a falar de maternidade, nós temos que pensar que o conceito de maternidade, ou a ideia de maternidade, ou a prática da maternidade, nunca foi a mesma coisa na história. Né? Então, eu gosto sempre, de qualquer tema que a gente for falar, qualquer assunto, de buscar a história. Perfeito. Desse conceito, ou dessa prática, ou dessa ação. Porque quando a gente busca a história, a gente passa a entender o porquê de certas coisas que a gente vive no presente. Não existem coisas no presente que a gente vive que não foram construídas ao longo da história. Pelas nossas mães, pelas nossas vós, pelas bisavós e assim
consecutivamente. Nada vem do nada, né? Nada Sempre vem do tem uma nada. origem, Então, uma raiz. todo conceito, toda ideia, né, toda ideologia, que a maternidade é uma ideologia, vem de uma construção histórica. E quando eu estava pensando, né, sobre maternidade, aí eu pensei várias coisas. Primeiro, que eu estava comentando com vocês é que eu não sou mãe, mas eu sou filha, né? Claro. E eu converso muito sobre maternidade com a minha mãe e também tenho muitas leituras sobre maternidade. Sim. Que entra uma questão de lugar de fala, que lugar de fala não é que tu não é mãe e não pode falar sobre maternidade. Lugar de fala é saber que a fala tem um lugar, tem um contexto social, histórico, contextual, enfim, que vai falar sobre determinada pessoa. Né, do lugar que ela está vindo para falar determinados assuntos. E então, quando a gente está pensando, né, voltando ao conceito histórico, quando a gente está pensando sobre maternidade, se a gente for pensar, por exemplo, na Idade Média, a maternidade significava outra coisa que não é o que a gente sabe hoje, né, que é desse amor incondicional, a mãe moderna e tudo mais, o que a mãe faz ou não pelo filho. Na Idade Média, a maternidade era muito ligada ao contrato social que era feito entre os senhores feudais, né, antes do sistema capitalista. Então, antes do sistema capitalista, as mães tinham os filhos e existia uma alta taxa de mortalidade infantil. E aí o que acontece? As mães davam, os filhos eram criados com as amas de leite, né, que chamava as amas de leite. Aí tem toda uma história, claro, aqui eu estou contando simplificadamente, né? Que resumidamente para a gente resumidamente para a gente tentar entender um pouquinho desse conceito, que aí depois, posteriormente, quando se começou a se estruturar o sistema capitalista no Ocidente, né, principalmente na Europa, o que aconteceu? Começou a se construir as fábricas, os homens começaram a trabalhar fora, né, e aí alguém precisava ficar em casa cuidando dos filhos. Só que como se precisava de muita mão de obra, todo o governo, o sistema religioso começou a se organizar, criar manuais para que as mulheres tivessem mais filhos, né, porque existia uma alta taxa de mortalidade infantil por causa de questões de saúde, né, não tinha acesso tanto à ciência, à saúde como a gente tem hoje, né. Então, por essa alta taxa de mortalidade, começou a se criar políticas públicas e religiosas para que as mulheres tivessem mais filhos, mais filhos. Tanto é que, se a gente for pensar, por exemplo, a minha avó ela teve 17 filhos. Né? Olha! Então, se a gente for buscar a história das nossas vós, das nossas bisavós e mais para trás, a gente vai entender um pouquinho sobre esse sistema. Aí o que acontece? As mulheres começaram a ter mais filhos, porque começou a se ter muita fábrica, os homens começaram a trabalhar fora, né? E aí é importante a gente falar que são as mulheres brancas, porque as mulheres negras na história não tiveram essa opção ou essa oportunidade, como tu fala, né? Porque tem um livro da Angela Davis, que é Mulheres, Raça e Classe, que ela vai falar da experiência da maternidade ou das mulheres mães na escravidão, que ela vai falar que os filhos das mulheres negras eram vendidos como animais, né? Então as mulheres negras eram estupradas e não era o que tantas antropólogas falam hoje, que o estupro ele não é por desejo sexual, ele não é a força do desejo ou do sexo, enfim, ele é o desejo de recompor um poder sobre aquele corpo, né? A exigência do poder sobre aquele corpo, de quem manda. Sim. Então, as mulheres negras eram estupradas por seus patrões e tinham, né, quando eles viam que elas podiam ter mais filhos elas tinham para mão de obra, porque eles vendiam os filhos como animais, né? Então a Angela Davis conta muito bem nesse livro Mulheres, Raça e Classe. O sistema operário. Então, exato, mas aumentava o sistema operário que eles vendiam, né, os filhos negros. Então aí que a Angela Davis vai falar, olha, as mulheres negras nunca tiveram, a Bell Hooks também, que é uma autora muito maravilhosa, né, tem vários livros, que ela vai falar muito da experiência da maternidade. As mulheres negras não tiveram, é recente a questão das mulheres negras ter a posição ou ter o direito a constituir família, a ser assumida em público, assim como as mulheres transexuais, né, as mulheres lésbicas mesmo, né, e aí eu falo do meu lugar de fala. Específico. Então, e aí a gente começa a pensar que existem muitos tipos de maternidade, que é o que tu questionou. Sim. Porque a maternidade para uma mulher negra é diferente para uma mulher branca, porque
Hoje a gente sabe que o índice de assassinato de jovens negros no Brasil é altíssimo. É altíssimo. Sim. Agora eu não tenho certeza, assim, talvez se a gente conseguir pesquisar, mas parece que 4 jovens negros por dia que são assassinados, né, pelo Estado no Brasil. Não sei te passar essa informação. É mais ou menos isso. E é um dado absurdo, altíssimo, né? E então a gente fala, quando as mães deixam seus filhos ou seus filhos saem de casa, as mães negras, é outra realidade do que uma mãe branca, né? Para o nosso sistema que é estruturalmente e essencialmente racista, né, no Brasil. Sim. Então, para a gente pensar que a maternidade para mulheres trans é diferente do que para mulheres cis, né? Que são, sim, são as mulheres héteros. Isso. Mulheres cis que podem não ser mulheres hétero também. Explica pra nós. Porque a cisgeneridade quer dizer que corresponde ao gênero o qual foi determinado para ela. Por exemplo, o feminino e o masculino. O feminino e o masculino. Tá. Eu sou uma mulher cis. E a minha orientação é que a gente confunde muito identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero é como eu me vejo e como eu quero ser vista no mundo. Então eu sou uma mulher cis porque eu nasci mulher. E te identifica. Em tese. E me identifico como mulher, exatamente. E mulher trans, ela não nasceu mulher, ela se tornou mulher. Por isso que tem uma frase muito famosa que se chama, tu não se torna mulher, né? Que tu não nasce mulher, tu se torna mulher. Porque quando assim como tu se torna homem, né? Quando a gente sai do hospital, né? A mulher sai de brinquinho, sai de rosinha, já tem toda uma expectativa de vida criada para ela, inclusive a ideologia da maternidade. Né? Que a Valesca Zanello vai falar muito também no livro que eu citei aquele dia da... como é que é o nome do livro mesmo? Nós saúde mental, né, o tema da maternidade, né? Sim, a gente falou que eu lembro que eu falei da Valesca Zanello, que ela fala um dos dispositivos assim que nos move no mundo ou que move a mulher é o dispositivo da maternidade, né? Que a gente nasce, a gente é criada para um dia a gente casar e ser mãe. Sim. Né? Todo o nosso cenário. E aí é terrível pra gente lidar, por exemplo, com as mulheres que não querem ser mãe ou que escolhem não ser mãe, ou as que não podem ser mãe. As que não podem ser mãe, exatamente. É verdade. Muito bem lembradas que não podem ser mãe, né? Então... E é uma pressão social, né, Aline? É uma pressão social e ela é construída nesse sistema patriarcal mesmo. Então, a gente recebe muita pressão. As mulheres que não querem ser mães, elas são pressionadas, elas são mal compreendidas, inclusive, né? E realmente, a maternidade não é para todas, porque a gente tem na nossa concepção de que ela é instintiva, que ela é... E na verdade não, eu acho que quando nasce um filho, nasce ali a mãe, vai sendo construído, né, uma construção E tem que ter a beleza em tudo, né, que se vive, né, o amor, porque tu pode ter esse amor, não necessariamente só pelo filho, tu é uma mulher e tu decide ter um relacionamento até mesmo com um homem e tu não quer ter um filho, tá tudo certo. Tem gente... Tu pode viver esse amor de várias outras formas. Que é o que eu conversava com a Tainá esse tempo. E tem gente que coloca a expectativa do filho como uma transformação de vida, né? E não é todo mundo que se transforma porque tem filho. A gente vê muita gente que segue no mesmo... na mesma vibração, digamos assim, e teve filho e nada alterou. Então é muito relativo isso, é subjetivo. A maternidade, ela é subjetiva, né? Ela vai ter um impacto diferente em cada mulher, em cada mãe. Exatamente, eu acho que vocês tocaram num ponto muito chave assim da maternidade, pra gente tentar, né, expandir e pensar sobre maternidade, que ela não é um processo natural, né? Assim como muitas coisas que a gente acha que são dadas, ou que são naturais, que são instintivas, que a mulher instintivamente nasce para ser mãe, né? Isso faz parte da ideologia da maternidade, né? Dessa romantização da maternidade, que é tudo maravilhoso, que desde o primeiro dia que ela sabe que tá grávida, que ela fica apaixonada por aquele ser, acende uma luzinha, né? Eu acho que sabe que não é assim, né? Exatamente, acho que a prática, né, da maternidade, de tantas mulheres que têm relatado e têm falado abertamente sobre isso, é tentar desfazer, né, desconstruir essa ideia que só se torna um peso social, né, para a vivência das mulheres mães. É terrível. Toda essa expectativa e tudo que é construído em cima da maternidade realmente
A mulher ali, desde da concepção, já tem toda aquele monte de minhocas, de ideias, do tem o quê, são muitas... A sociedade exige muito, né? Você se sente cobrada e pensa que tem que estar sempre com boas respostas, com bons sentimentos, e que tem que estar tudo certo, que eu tô grávida, eu tenho que me sentir plena, maravilhosa, e que eu não vou ter nenhum... Não funciona assim pra todas, né? A maioria das vezes. Isso, uma desconstrução. As frustrações acontecem, as dores, os problemas, as incertezas durante uma gestação. Principalmente os medos. Tudo vem junto. E tem uma mãe que é diferente da outra, uma gestação é diferente da outra. E as pessoas colocam expectativa e hoje em dia eu vejo assim que o mundo tá colocando uma força em cima das pessoas que tu tem que entregar o melhor de ti, que tu tem que ser perfeita, que tu tem que dar o excesso de cobrança, né? E não é assim, não é... A gente vê muita comparação, eu acho que uma das coisas que adoece a questão da maternidade, Aline, é como uma mãe se compara com a outra, né? E julga menos mãe, aquela mãe que não está no seu... É porque tem isso, como tem essa ideologia da maternidade que tudo, né? Como vocês estavam falando, tudo é maravilhoso e a mãe tem que amar sempre aquele filho, tem que sempre ser apaixonada pela maternidade. Como tem essa ideologia, qualquer sentimento que desencontre essa lógica vai parecer que ela não ama, vai parecer que ela não quer o filho, vai parecer que ela não quis ser mãe. Que ela não é uma mãe. Que ela não é uma boa mãe. Já coloca ela num lugar que é terrível, que é um peso, que ela se sente culpada, que ela sai de casa se sente culpada, que ela sai de casa, compra um negócio e fica culpada porque comprou e não levou pro filho, que ela vai fazer a unha e se sente mal porque egoísta, se sente egoísta, né? Que é um pensamento completamente que a gente tem que desconstruir, que é entender que a mãe, ela se torna mãe também, né? Eu acho que tem uma virada de chave. Isso. Acho que a experiência da maternidade, assim, do que eu acompanho, do que eu vejo, né, as mulheres falar, desconstruindo toda essa romantização, claro, é uma experiência incrível, uma experiência sensacional, uma experiência única, que tu gera um ser, uma coisa mais maluca do mundo. Exatamente. Né? Que tu, dentro de ti, tu gera um serzinho ali que vai crescer, né, pro mundo. E essa é a coisa mais louca pra mim, que existe, assim, ó, de tudo que a ciência inventou, de tudo do homem já ter, né, ido à lua, de todas as tecnologias já inventadas, a maior tecnologia, pra mim, a maior tecnologia é o corpo da mulher. Não existe tecnologia mais perfeita que o corpo da mulher gera um outro ser dentro dela, é incrível, né? E aí, o que atrapalha, o que pesa, né, nessa questão, melhor dizendo, é realmente o peso das construções sociais, né, que fazem com que a mulher ache realmente que tem que ser o tempo todo amar aquele ser que está ali, que é um completamente estranho, né, para ela, e que ela tem que desenvolver realmente, ela sabe que saiu dela, mas que é um processo contínuo, né, não acontece, não acende uma luzinha, né, internamente, quando ela se descobre grávida. Essa construção vai levando tempo, e a gente precisa respeitar esses processos que são muito individuais, são subjetivos mesmo, de cada mãe, de cada mulher, porque realmente a gente se compara muito, essa comparação é um adoecimento, é um peso que a mulher carrega. E a maternidade, ela modifica a vida da mulher, mas daquela mulher que se permite, né, ser transformada, que vivencia aquela experiência. A gente vê tantos casos de abandono das mães também, porque a mulher também abandona, né? Aí a gente vai falar porque eu acho que falar de maternidade também é falar das relações familiares, né? E falar de relações familiares é necessariamente falar sobre relações de gênero, que é quem faz o quê, quem tem o seu lugar ali para fazer o quê, sabe? Sim. Que é colocar a mulher nesse lugar da domesticidade, né? Que foi o que a modernidade fez, né, com a mulher, que antes estava lá naquele sistema que era outro, que era o sistema feudal, como eu comentei, que, né, os dois trabalhavam em casa, homem e mulher trabalhavam em casa, no campo, no sistema dos feudos, e aí depois começou a se estruturar o sistema capitalista, onde os homens começaram a trabalhar fora, né, ganhar o espaço público, e alguém tinha que ficar em casa cuidando das crianças e cuidando da casa, né, e aí com isso começou a se construir através de muitas, como eu comentei, políticas de natalidade, manuais religiosos, né, cristãos, e muitas outras
outras artimanhas, assim, dinâmicas sociais mesmo, para colocar e fazer a mulher, né, se manter naquele lugar de domesticidade, que o lugar do homem na rua, ganhando dinheiro, né, tanto é que as roupas das mulheres, demorou muito tempo para as roupas das mulheres terem bolso. Né? Porque a mulher não precisava guardar nada, né? Então, por isso que às vezes até inconscientemente a gente vai buscar uma culpa às vezes de guardar dinheiro, de ter reservas, de juntar dinheiro para comprar as nossas coisas e não para os filhos e não para a família, e não para o marido e não, né? Não para casa, porque aí inconscientemente a gente carrega essa culpa coletiva, que são construções históricas que a gente demora muito para... Tá ali no inconsciente, tá armazenada. Exatamente, a gente demora para assimilar e para trabalhar essas coisas, né? Entender também como... Porque às vezes o que muito acontece também é que as mulheres, as mães... que é o que a gente está falando, se sentem muito culpadas. Eu acho que na nossa sociedade, as pessoas que mais se sentem culpadas são as mães. Porque esse peso da culpa é terrível, assim, sobre qualquer situação que acontece com a mãe, sempre tem uma questão. Né? Outro dia eu estava escutando um podcast e ela comentou que estava indo no cinema, foi no cinema com uma amiga, ela é mãe, a pessoa do podcast. Ela é mãe, e aí a mãe dela ligou pra ela e ela disse: mãe, eu tô no cinema, vou entrar aqui agora. E ela... Mas e a tua filha? E ela disse: mãe, a minha filha tem pai. Perfeito, né? Perfeito. Então, porque se põe sempre aí, se encontra a mãe na rua, né, e pergunta: deixou com quem a criança? Fez o quê? Sim. Né? Mas eu tenho uma rede, né, principalmente se a mãe tem uma rede de apoio, tem tia, tem madrinha, tem fulano, tem ciclano, tem pai, tem avó, né? Então, alguém tá ali zelando. Se eu tô aqui é porque tem alguém com a minha criança. Exatamente. Uma coisa muito bonita que eu acho, assim, que eu li faz tempo, eu não vou lembrar o texto, mas que falava sobre como as comunidades indígenas têm essa construção coletiva diferente de nós do Ocidente, dessa construção individualista, que é uma criança comunitária, que é como nós deveríamos enxergar uma criança na sociedade. Por que uma criança... Ditada mais ou menos como algo como é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Sim. Então é o sentido da criança. O sentido de coletivo, que tu tá ali no restaurante, tem uma criança que tá precisando de alguma coisa, tu tá vendo que tá, e a mãe não tá por perto, ou o pai não tá por perto, e tu puder fazer alguma coisa, tu também, tu também é um pouco pai, um pouco mãe, assim, no amplo sentido. Exato. Né? Porque a criança é no sentido de cuidar da criança coletivamente. Sim. Né? Que é o nosso olhar de cuidado. Nós temos, né? Nós somos individualistas. Eles crescem com autonomia também, né? Crescem com mais autonomia, exatamente. Mas aí a gente vai entrar numa super questão, né, que é o que eu sempre pauto, assim, que é a questão da maternidade para diferentes lugares de fala, realmente, né, que é, por exemplo, a gente viveu uma situação terrível durante a pandemia da mãe da Mirtes, da mãe do menino Miguel, né, que na pandemia ele caiu, né, do prédio por uma negligência, por um crime cometido pela... Agora esqueci o nome. Não lembro também. Foi a madrasta, não? Não, foi a patroa, a patroa, lembrei da história. Que é a história do menino Miguel, né? Um menino de 9 anos, um menino negro, e aí entra toda a discussão de classe social e de raça, né? Que é qual filho que vale mais? Será que o filho da patroa ela ia colocar num como é que é o nome? Eu esqueci o nome do negócio, do elevador. Ela ia colocar num elevador, ia apertar o botão para subir no nono andar uma criança. Será que o filho dela ela ia fazer isso? Né? É uma questão da gente enxergar a criança realmente como parte tua também, como uma questão social, assim, de tu identificar aquela criança com um afeto também, né? Sim. E a nossa sociedade, nessa divisão de classes e de raça, algumas crianças importam mais que outras, né? A vida de algumas crianças vale menos do que outras. Por exemplo, a do menino Miguel é um exemplo disso, né? Uma história trágica, terrível, mas que representa essa situação da maternidade. Né? E tem outra questão também, que, por exemplo, a mãe do Miguel... se fosse ela que tivesse deixado o filho da patroa cair do nono andar, ela estaria presa no dia, no ato, na hora. Ia ficar
para sempre, talvez, teria acontecido toda uma a vida comoção maior. na cadeia. Mas como era a patroa, uma mulher branca de uma classe social elevada, ela pagou 20 mil de fiança e saiu, né, ilesa, né, e ela está livre hoje. Então, para a gente pensar como, se a gente vai falar de maternidade, nós temos que falar primeiro dessa questão histórica, que a maternidade não é a mesma coisa ao longo da história, e que existe, que a maternidade é diferente para diferentes pessoas, né? Perfeito, entendemos. Tu pesquisa na área, né, Aline? Tu é pesquisadora também eu pesquiso, do gênero feminino, como é que é? Sim, a minha tese de doutorado foi sobre violências contra as mulheres na internet. Entendi. E aí, nesse período, né, de 4 anos do doutorado, eu me dediquei em estudar questões de gênero, das mulheres, a história das mulheres. Gênero, é uma aula, né? Cada vez que ela vem é uma aula pra gente. Gênero e sexualidade, né? Inclusive a gente pode falar, como tu perguntou, dá pra gente fazer uma fala em algum momento só sobre gênero e sexualidade, as diferenças das sexualidades, né? Que as pessoas confundem muito. Perfeito. Fica bem eu fui compreendendo, eu paro tudo e presto atenção no que ela também. fala. Mas me veio outra questão também da maternidade, é que quem cuida também precisa ser cuidada, né? Com certeza. E muitas vezes a gente vê a anulação da mulher, a mulher sendo deixada para trás, se colocando lá em último lugar, porque a gente tem essa visão do egoísmo, quando a mulher vai lá e faz um ritual de autocuidado, quando ela vai lá e olha para si por um momento. E a gente esquece que antes daquela mãe existe a mulher. Por muito tempo existiu a mulher, então, e agora ela não é menos mulher por isso, pelo contrário, ela é mulher mãe. Então a gente não pode anular uma coisa, né? E a gente precisa realmente estimular cada vez mais que as mulheres entendam que não é egoísmo se cuidar, não é egoísmo pedir por coisas que são suas por direito, por momentos sozinha. A gente precisa disso até para depois voltar e oferecer o melhor da gente para a criança, para dar todo o amor do mundo. Então a mulher tem que estar sempre bem, tem que estar sempre olhando para si junto da criança, para que a gente consiga, né, desenvolver o nosso melhor. Como é que tu vê isso, Laura? Tu que é casada, que é mãe, vai ser avó, tu tem teus momentos de autocuidado, tu olha pra ti. Bom, eu pergunto pra que o pessoal saiba, né? Porque eu sei que sim. Mas fala um pouquinho pra gente. Então, tenho, mas por muito tempo eu não tive. Quando eu fui, né, eu tô no meu 3º casamento e por muito tempo eu não tive. Eu me dedicava realmente à casa, aos filhos. Eu achava que eu tinha que delegar tudo em casa e se me sobrasse tempo, eu cuidava de mim. Se sobrasse, né? Olha, imagina o dia do meu casamento. No dia do meu casamento, eu limpei toda a casa do meu primeiro casamento, que eu posso considerar religioso. Sim. Eu limpei a casa. E a gente tinha marcado todas as tarefas do lar. Sim, limpei a casa, porque ia ter uma janta lá em casa. Então eu limpei, tomei um banho, me maquiei, passei um lápis no olho, na frente do meu espelho. Peguei o buquê e fui casar. Sério, Imagina. Peguei uma sandália de dentro do guarda-roupa e fui casar. Juro pra ti, na igreja entrei. Por isso esse casamento foi o primeiro e não deu. Mas assim, foi uma experiência que me fez crescer, porque hoje eu olho pra trás e vejo coisas que hoje eu não faria, não me colocaria. E tu te colocou naquele lugar, né? Porque exato. A gente permite muita coisa. Pela falta de maturidade, de experiência, de visão. Claro. Eu tava morando em outro país. Hoje eu não deixo a minha filha ser menos que isso. Ela tem que se cuidar, se amar, ser mulher. Então eu tô aqui para amparar ela e ela me escuta. Então tá sendo uma experiência assim maravilhosa, porque de trocas, assim, né? Como ela se espelha em mim em várias coisas. Hoje ainda ela me chamou para me dizer sobre várias coisas positivas sobre o meu trabalho que está acontecendo. Então, assim, a gente tem essa troca de eu conseguir poder dar esse suporte para ela, de que ela tenha essa segurança de ser mãe, né? Ela também, eu vi a Aline falando que no começo que a mãe às vezes não está preparada, não está com a cabeça ali, porque de repente alguém te diz, toma um cartão e tu vai ser mãe. Segue esse cronograma. Não, vem várias sensações, várias emoções junto. Eu fui mãe com 18 anos.
A Bruna foi mãe jovem. Sim, Também. Então eu tive assim 1000 incertezas, 1000 inseguranças. A minha mãe me entregou aquilo que ela tinha para me entregar. Sim. Deu o melhor que deu ela o melhor tinha. que ela tinha. Isso aí é Eu outra tenho coisa que a certeza. gente tem que pontuar, né? Tá Não cada um condenar fazendo o as melhor mães, que pode. Dizer, eu não me dou bem com a minha mãe, eu não perdoo ela, eu não... Poxa, a tua mãe te entregou aquilo que ela tinha e tu tem que ser grato a ela, porque graças a ela e o pai, tu existe hoje, tu é 50% da união deles. Então, assim, é extremamente, é como tu disse, é gerar uma vida. A gente tem que ser grato a vida inteira pelo nosso pai e a nossa mãe. Porque graças a ele a gente está aqui hoje. E eles entregaram aquilo que eles tinham de melhor. Exatamente. E se tu não tem, tu providencia. Tu é adulta, tu vai providenciar. E tá tudo bem. Entender que a mãe e o pai também, né, vieram de um momento também, de um contexto, de uma situação, de uma criação, né? De um momento histórico também. Por isso que a gente sempre tem que retornar à história, né? Porque é respeitar também a história que eles tiveram e que eles puderam nos alcançar, né? Até aquele momento. Mas é bastante interessante, assim, até a gente estava conversando antes, né? Que essas voltas que a gente dá, assim, na nossa infância com a nossa mãe, conversar eu amo, assim, quando eu consigo conversar com a minha mãe sobre coisas que aconteceram, sobre tal dia, sobre como foi para ela enfrentar tal situação que para mim foi outra leitura naquele momento, mas que só agora eu tenho condições de entender como deve ter sido difícil para ela, né? Como eu estava comentando. Isso é só a maturidade que faz, né? É a maturidade. E também esse deslocamento de entender que a mãe é muito mais que a mãe, né? A mãe, a maternidade é um aspecto da vida dos milhões de aspectos da vida de uma mulher. Ela não deixa de ser mulher, né? Exatamente. Por ela ser mãe. Por isso que eu sempre falo como eu e a Jazz, né, na coisas de Jazz, quando a gente faz live ou é data comemorativa, né, como o Dia das Mães, a gente sempre fala, olha, comprem presente, querem comprar aqui na loja, comprem, querem comprar outra coisa, comprem, mas comprem coisa pra mãe, comprem uma coisa que ela vai gostar, não comprem pra casa, não comprem coisa que ela vai usar junto com outra pessoa, compre uma coisa que a mãe vai gostar. Pra amanhã, domingo, Dia das Mães. Compre uma coisa que a mãe vai gostar, que ela vai usar, que ela vai se achar bonita, pra que ela quer, coisas que ela, né, que seja, sei lá, qualquer coisa, né, mas que realmente aquela mãe vai se sentir prestigiada, né? Exatamente, valorizada, única. Pode ser um brinquinho, pode ser um esmalte, pode ser... O simbolismo do presente eu dediquei meu tempo e atenção, fui lá e escolhi algo por ti, pensando em ti, olhando pra um momento de massagem, um momento de... verdade. Uma coisa assim que ela se sinta especial. Exato. Né? E aproveitar essa data, né, eu acho, de Dia das Mães, porque eu acho que nas datas comemorativas, embora sejam bastante comerciais, são datas que a gente acaba se aproximando, né, às vezes, das pessoas que reúnem família, ou da briga, né, mas não é o que nem Natal, Natal, reunir Natal e Ano Novo da briga. Natal, e acho que Natal e o Dia das Mães é uma das datas mais especiais, né? Sim, a data de Dia das Mães é uma data, assim, para aproveitar realmente, para tentar olhar para aquela mãe que tá ali, né, qual as necessidades dela, o que ela tá pedindo faz horas, o que ela reclama, né, porque quando uma pessoa tá reclamando várias vezes da mesma coisa, da gente olhar, né, o que essa pessoa tá me solicitando, né, e tentar tornar a vida daquela mãe, que talvez já tenha sido tão difícil, mais fácil, né, mais prazerosa, melhor, assim. E eu penso que a gente sempre pode usar de uma forma sábia as datas comemorativas. É uma oportunidade, principalmente para quem não consegue expressar seu amor, porque tem muita gente travada, né? Ainda mais as outras gerações anteriores à nossa, tem muito mais trava para falar das questões emocionais, para falar do seu sentir, dos seus afetos. Então, é muito oportuno a gente esperar por essas datas para ir ali demonstrar o seu carinho, para escrever palavras que no cotidiano não falaria. Então, que a gente use com sabedoria essas datas para que a gente expresse mesmo o nosso amor. O ideal seria expressar todos os dias, porque a gente precisa aprender a desenvolver a comunicação, a expressão do nosso sentir
Porque é muito fácil a gente dizer que ama depois que as pessoas já saíram da nossa vida, já partiram, já foram para outro plano. Mas enquanto elas estão aqui, que a gente possa valorizar a presença delas e reconhecê-las e mostrar o impacto positivo que elas causam na gente, né? Exatamente, para além da maternidade, que também engloba, eu acho, a maternidade, é também prestigiar aquelas pessoas que tiveram conosco e que fizeram aquele papel junto, né? Eu tenho uma tia que me criou junto com a minha mãe e que é minha tia-mãe, assim. Sim. E às vezes a gente passa tão despercebido, às vezes a gente não tá, como eu não convivo dia a dia com ela, né? A gente não mora na mesma cidade. Quando eu tô com ela, né? Quando eu vou para São Borja, que é a minha cidade natal, e encontro com ela, eu tento ficar o máximo de tempo que eu tô com ela, escutando ela, porque ela teve uma vida toda dedicada ao meu tio, né? Que morreu já faz alguns anos. Sim. E a vida dela foi dedicada, assim, ela começou a viver depois que meu tio morreu, sabe? E é a história de muitas das nossas avós, inclusive, né? Que ela começa a ter uma vida mais ativa socialmente e tudo mais, depois que o companheiro morre, infelizmente, né? Por causa desses papéis de gênero que separam, onde a cuidadora é sempre a mulher. Então, a gente tem que repensar essa lógica da maternidade, repensar essas lógicas que nos põem, que nos colocam, que a gente é colocada, como tu disse, Bruna, mas que nos colocam e a gente acredita. Isso, a né? gente compra como verdade, a gente compra como verdade. Então, é também prestigiar essas pessoas que fazem, que durante a nossa vida tiveram ao nosso lado, né? E que é tão importante. A última vez que eu estive em São Borja, eu fiz um comentário com a minha tia, porque eu ia defender a minha tese. E aí eu lembrei, e olha como é importante a gente lembrar e como é importante mesmo fazer essas conexões afetivas de memória com as mulheres da nossa vida. Perfeito. Que eu lembrei com ela que quando eu era criança, ela me dizia que eu ia ser professora, que eu ia ser prof, que eu ia ser prof, que eu ia ser prof, que era para estudar, que eu ia ser prof. E eu fiquei com aquilo na memória, depois depois não lembrei mais, uma coisa que passou. E aí, como eu ia defender minha tese, eu estava conversando com ela sobre, ela não entende muito, nem meu pai entende muito o que é a tese, o que é o doutorado. Sim. Mas eles escutam. E aí, eu estava conversando com ela sobre, e ela me disse... Aí eu falei pra ela, tia, lembra que tu me dizia assim é importante, eu acho que a minha tese, meu doutorado, muita parte disso é dedicado pra ti, eu dedico pra ti porque tu foi uma parte muito especial que me incentivou. E ela ficou muito emocionada, e pra mim foi uma coisa que eu tava falando ali na hora, que não ia... Naturalmente não foi uma coisa tipo, vou falar isso. Pensada, não foi E pensada. ela ficou muito emocionada, então pra gente perceber assim... Como falar, buscar essas memórias afetivas com as pessoas e buscar o quanto elas são importantes na nossa vida e falar, verbalizar isso, nossa, torna as relações muito melhores, é outro nível, tu vai para outro nível de profundidade, de conexão nas relações. Exatamente, o reconhecimento daquele ser, o reconhecer a contribuição, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente é quem a gente é por conta dessas influências, porque não adianta, gente, nós somos influenciados e a gente influencia constantemente. E desde a nossa criação lá da infância, a gente tem essas pessoas que nos tornaram quem a gente é hoje. A gente é um pouquinho de cada ser que vivenciou com a gente, né? E esse espaço de maternidade é um espaço de cuidado, de zelo. E às vezes não é a mãe de sangue, a que nos deu a vida, que fez esse papel. Às vezes fez, mas junto dela tinha outra e mais outra. Então, as mulheres da nossa vida, que a gente dedique realmente, né? Tempo, atenção e que a gente prestigie e honre as existências que estiveram ali conosco. Ficou mudo ali, Labrita. Eu estava vendo tu falar e realmente tem muitas mães que fazem papéis de mães e não tiveram a maternidade, não geraram um filho. E tem um papel tão importante quanto, né? Ser mãe, cuidar, ajudar, ser tia, às vezes mãe madrinha, às vezes, né, uma pessoa que cria, vó, por exemplo. Eu compartilho a minha sogra, ela praticamente cria neta. Claro que é uma opção da família, eles têm todo ali um bom relacionamento. Ela vai para casa do pai, da mãe, todos os dias ver os pais, mas ela mora com a avó e ela cria essa menina. Então é lindo de ver assim, e ela continua com a mesma experiência que ela teve com a filha, hoje ela passa para a neta.
E a menina, assim, tá estudando direito, é uma menina super educada, super atenciosa, querida. E, assim, tem uma boa base, assim, que é estar com a avó, né? E ter esse bom relacionamento Sim, com a mãe. com certeza. Eu acho que é estar com os nossos afetos, né? Que às vezes não é a mãe, às vezes é 2 pais, às vezes é 2 Isso, mães. com certeza. Né? E é isso que a Exatamente. gente tem que perceber que esse amor, esse afeto e essa constituição de família que também tem mudado ao longo da história, Sim. né? Porque lá, aí voltando lá na história de... Né, quando começou a se estruturar o sistema capitalista no século XV, XVI, quando estava no final, né, saindo do sistema feudal para o sistema capitalista, que foi uma transição, como que dá para falar isso? Deixa eu ver. O que acontece de... Tu estava falando da parte dos vários tipos de entrelaçamento, de Nós vínculos. víamos no Sim, carro falando da sobre constituição, isso, né? da constituição da família, que se constituiu a família, né, como pai e mãe, e aí ali também se moldou uma coisa chamada, que no outro momento dá pra gente aprofundar mais, que é uma heterossexualidade compulsória, que não sei se vocês já escutaram falar nesse termo, mas a heterossexualidade compulsória foi uma política também construída por políticas de governamentais e também por manuais religiosos, de que a única orientação sexual certa, correta, boa, bonita, legal, era a heterossexualidade. Por quê? Porque se tinha uma alta taxa de mortalidade infantil, se precisava da procriação para se estruturar o sistema capitalista, e aí as famílias... Os interesses por trás. Não pode ter muitas orientações, a mulher tem que estar em casa procriando para o seu marido, né? E continua o baile. E aí, é isso, então ali também se fixou muito essa ideia da orientação sexual como única, que é a orientação heterossexual, né? E aí a gente vive na vida real, que é a prova da nossa vida real, é que a sexualidade ou a orientação sexual, ela é múltipla. Ela existe de muitas formas. A heterossexualidade é uma delas. Sim. Né? Isso é muito importante a gente frisar, porque não existe uma verdade, não existe uma coisa certa, gente, é múltiplo, E várias. Sim, e aí como fica a parte da adoção, então? Exato, aí Aonde? isso que eu ia falar, porque nessa constituição familiar que se estruturou ali, ao longo dos anos, né, e até chegar aos dias de hoje, a gente está se conversando muito, né, qual é a família tradicional brasileira? Porque se a gente for pensar na família tradicional brasileira hoje, no Brasil, a gente vai falar das mães solo, principalmente as mães negras solo, né? Que são abandonadas ou que têm que criar os seus filhos sozinhas porque o pai fez o filho e esqueceu, né? Sim. Nós temos uma taxa gigante aqui no Brasil de abandono paterno, gigante, que não tem nem sequer o nome do pai na certidão. Exatamente. Então, se a gente for pensar na família tradicional brasileira, é as mães solo. Sim. Né? Então, isso pra gente só ter uma ideia, assim, porque a família, a constituição da família, e que bom que tem mudado, né, ao longo dos anos, ela se existe de múltiplas formas. É a mãe e a filha, sim, é a mãe e a avó, é a mãe, a avó e o vô, a filha, a neta, a avó e o vô. Sim. Né? 4 gerações, às vezes, ali. Exato. É 2 mulheres e essas Exatamente. crianças, 2 pais, né? Então, tem Família, múltiplas formas sim. de se constituir essa família hoje, né? E que bom. Perfeito, a gente vai mudando. Família é onde está o amor, né? Onde está a base, o acolhimento, o pertencimento. Então, mãe não é só quem dá a luz, quem coloca no mundo. A gente precisa entender que a maternidade, ela tá no aquele aspecto de amar, de doar, de zelar por outra alma. Então é o entrelaçamento de almas, é quando a gente realmente dá o melhor de si para outro serzinho e constrói, ajuda a construir aquela pessoa, né? Então, o nosso horário tá acabando e óbvio que a gente ficaria mais tempo aqui aprendendo. Já passou uma hora. Já passou uma hora, Aline. Ficaríamos contigo aqui, porque eu e a Laura, a gente para tudo e fica te escutando e aprendendo contigo. Tu ganhou vários elogios aqui do psicólogo, que bom. eu tava vendo. É verdade. A Ariane comentou aqui, que lindo esse teu relato, Aline, desse carinho pela mãe e pela tia-mãe. Isso. E assim a gente vai trocando experiências, aprendendo sempre. Então, para esse final de semana, que a gente foque toda a atenção e carinho para as nossas mães,
para as mães que nos cuidaram, que zelaram por nós. Lembrando sempre que a gente é quem a gente é, porque teve uma figura, uma mulher na nossa volta que nos fortaleceu, que nos amparou, que nos sustentou. Então, olhemos para essas mulheres, honremos a existência delas com todo zelo, carinho. E agradeço imensamente tu ter vindo aqui hoje, Aline, nos dar essa aula, conversar com a gente, trocar experiência. Obrigada, Laurita, que é mãe, vai ser avó. É uma figura fantástica, eu te tenho como uma grande referência de mulher, de força. Obrigada. Tu faz acontecer, não tem tempo ruim pra ti. Então, feliz Dia das Mães pra ti. E a outra coisa, só pra encerrar na minha fala, que a Laura tava me mostrando, né, os produtos, os rolinhos de fruta, né, as coisas que ela faz. E uma coisa importante, né, não é porque é a Laura, tô conhecendo agora o trabalho dela, mas também porque da gente incentivar trabalhos de mulheres, né, comprar de mulheres, incentivar as atividades de mulheres, né, porque por muito, a gente volta nessa base histórica, por muito tempo nos foi negado esse espaço público de comercializar, de ter o nosso próprio dinheiro, e aí quando a gente, né, busca, vai comprar um negócio, tem uma mulher vendendo, né, que ela tá independente, tá autônoma, vamos tentar incentivar, da nossa cidade, né? Isso, tentar procurar primeiro localmente, né? As mulheres que estão vendendo também produtos, né? Verduras, qualquer coisa, produtos naturais. Artesanatos, né? Da gente ir pra rua, sei que na praça, né? Não sei se tá rolando agora de Dia das Mães, mas sempre tem as feiras, né? De tentar comprar produtos e fazer o comércio girar entre essas mulheres também, né? Temos muitas empreendedoras aqui em Uruguaiana. Nós estamos vale no grupo, a pena, inclusive. nós somos empreendedoras. Quem quiser um acessório, vai lá com a Aline na Coisas de Jazz. Quem quiser dar uma cesta pra com desconto de Dia das Mães. Olha aí, lá. Aproveitar o desconto. Ó a dica aí pra mim, ó, Jéssica. Quem quiser uma cesta saudável, vai lá no Sabor da Terra. Quem quiser aromas, vem pra nossa loja do Espaço Devas. Então, temos bastante opções. O que não falta é um presente para manifestar o carinho, para manifestar o amor e a gratidão pelas mulheres da sua vida. Então, queridos ouvintes, obrigada pela participação, obrigada por terem nos escutado até aqui. Sábado que vem estaremos de novo, das 16 às 17 horas. Quem quiser te achar no Instagram, Aline, como é que faz? Eu tenho 2 perfis, né? O meu pessoal, que é a Aline Amaral Paz, e tenho um que eu publico conteúdos relacionados a gênero e sexualidades, que é Desfazendo Ideias. Tem vídeos no YouTube, no Desfazendo Ideias, e tem o Instagram também, Desfazendo Ideias. Ele não está muito ativo, eu publico algumas coisas, às vezes estou tentando voltar, me organizar para reativar ali, agora que eu defendi a tese. Perfeito. Mas está nos planos. Tá, mas ali já tem bastante conteúdo de indicação de leitura também. A gente te acha por ali. E o Sabor da Terra, como é que tá o arroba? Sabor da Terra por Laura Lamaison. Perfeito. E o nosso é devas.espaço holístico, nos acompanhe, a gente tem cursos, palestras e também temos uma parte de loja de produtos naturais. Então basta acessar ali no Instagram e vocês nos acham. Obrigada pela participação de todo mundo, obrigada por terem nos escutado até aqui e até sábado que vem.